Tá dando para ver minha apresentação aí? Sim, é porque eu fechei o microfone e demorei a responder, mas tá tudo certo. Pode seguir. Então, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença da banca, né, ao Klein e ao Elírio. Eu sou a Lígia, sou orientada do professor Pedro e vou apresentar minha qualificação de mestrado intitulada Variação da linha de costa e dinâmica sedimentar das praias arenosas do município de Barra Velha, Santa Catarina. Então, aproximadamente 24% das praias arenosas do planeta estão em processo erosivo, seja por motivos naturais ou antrópicos, e a erosão costeira ela ocorre quando a quantidade de sedimento retirado do sistema praial é maior do que a quantidade de aporte, ou seja, quando há um balanço sedimentar negativo. E estudos sugerem que efeitos das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar e maior frequência de eventos extremos, podem extinguir quase metade das praias arenosas do planeta até o final do século XXI. Porque apesar das praias terem a capacidade de migração e adaptação frente às mudanças em que elas são expostas, a fixação da orla, né, a urbanização da orla impede essa capacidade dela de migração. Então, nesse cenário, a cidade de Barra Velha ela é a terceira cidade mais afetada por marés de tempestade no estado de Santa Catarina e também é a que tem maior número de registros na Defesa Civil do Estado de danos causados por processos erosivos. Então, o processo de erosão ele se torna um problema a ser mitigado principalmente quando atinge áreas de interesse socioeconômico e ecológico, e reconhecer e avaliar o papel dos processos que influenciam a costa podem evitar interferências sem o devido planejamento. Então, o meu objetivo geral é compreender os processos erosivos das praias do município de Barra Velha, Santa Catarina, utilizando ferramentas de modelagem costeira. E meus objetivos específicos são avaliar a variação da linha de costa das praias em escalas de longo e médio prazo. E o segundo objetivo é verificar a relação dos processos hidrodinâmicos e padrões de dinâmica sedimentar com os pontos erosivos nas praias estudadas. Então, minha área de estudo é a cidade de Barra Velha, a orla da cidade de Barra Velha, que fica no litoral norte de Santa Catarina. O litoral de Barra Velha ele é limitado ao norte pela desembocadura do rio Itapocu e ao sul pela praia de Pissarras. Ao todo são 7 praias, que é a Praia da Península, que é formada por um esporão arenoso entre a laguna de Barra Velha e o mar, a Praia do Centro, a Praia do Tabuleiro e a Praia do Sol, que fazem parte do mesmo arco praial, a Praia das Pedras Brancas, Praia do Grande, que tem a Ilha do Grande logo na frente, e a Praia do Cerro, que é a porção norte do arco praial com a Praia de Pissarras. Em relação à minha metodologia para atingir o meu primeiro objetivo, que é em relação à análise da linha de costa. Eu utilizei a ferramenta Aquece, que ela é gratuita e online. No primeiro passo é a definição do satélite de interesse. Eu usei os dois. Eu usei o Sentinel para minha análise de médio prazo, que seria numa escala anual, para verificar tendências sazonais ou anuais, né? E o Landsat, que ele tem um maior período de atividade, eu usei para uma análise de longo prazo para verificar uma tendência geral da praia. Então, a definição da região de interesse, eu selecionei cada uma das praias, a não ser o arco praial do Tabuleiro e do Sol, que eu fiz junto. Na definição do intervalo temporal e do limite de porcentagem de nuvem, eu selecionei todo o intervalo temporal disponível e o limite de nuvens eu coloquei 5%. Na seleção manual das imagens, eu retirei imagens que apresentavam nuvens ainda, ou que tinham muita espuma na zona de surf, porque poderia interferir nos meus dados. Então, eu inseri a linha de base, que é da onde vão partir os transectos. Os transectos eu defini 100 metros entre cada um, com uma extensão de 500 metros. Depois disso, o CAS ele faz uma aplicação do algoritmo de detecção automática da linha de costa, que é o NDWI, e ele identifica a diferença de cor da água e da areia.
O QS também retorna alguns dados estatísticos, né, pelo software integrado DSAS, que para cada um dos transectos. E aqui, nesse momento, eu destaco a taxa de regressão linear, que é por onde a ferramenta classifica o estado da praia em cada transecto, sendo criticamente erosivo quando é menor que 1 metro por ano, menor que menos 1 metro por ano, erosivo quando encontra-se entre menos 1 a menos 0,5 metros por ano, estável entre menos 0,5 e 0,5 metros por ano, e acrescível quando é maior que 0,5 metros por ano. O QS também retorna os arquivos em GIS, tanto da linha de base que eu tracei, dos transectos classificados e das linhas temporais de costa. Esses dados gerados, eu utilizei os dados de distância da linha de base e apliquei um filtro de desvio padrão nesses dados para retirar dados espúrios, como no caso desse que eu circulei lá em cima. Após a retirada dele, a gente percebe muito mais a variação entre as linhas de costa, né? E também pela ferramenta MATLAB eu desenvolvi diagramas de Hove-Miller para cada praia, que já explico nos meus resultados. Então, esse ali em cima é o diagrama de Hove-Miller. No eixo Y, ele traz os transectos, cada um dos transectos, correspondente com a imagem ali do lado. E no eixo X, ele traz a escala temporal. Então, nesse diagrama, os pontos em vermelho, eles indicam o recuo da linha de costa, e os pontos em azul, eles indicam a acreção da linha de costa. Então, né, no caso da Praia da Península, que eu vou trazer a análise de longo prazo, eu destaco esse trecho da porção sul, onde nesse diagrama de Hove-Miller, a cor ela passa do azul no início da série temporal e vai mudando em direção ao vermelho, o que indica uma tendência de erosão, né? E eu destaco essa porção sul porque ela tem ocupação humana desde a década de 70, então ela é fixada e urbanizada desde essa época, como eu mostro nessa imagem. E aqui eu destaco também nos dados de LRR, que é a regressão linear, no EPR, que ele considera o LRR, ele considera toda a série temporal e faz uma regressão linear. O EPR, ele considera o dado mais recente e o mais antigo e gera uma taxa em relação a isso, em metros por ano. E o NSM, ele considera a distância entre o dado mais recente e o dado mais antigo. Então, nesses três casos, o que é positivo indica uma acreção e o que é negativo indica uma erosão. Aqui eu destaco esses três que, ao norte, no extremo norte, ficou bem evidente os dados acrescivos, né? Isso pode ser explicado pelo fenômeno de mole hidráulico da desembocadura do rio Itapocu, que impede a passagem de sedimentos que, nas praias de Barra Velha, elas são predominantemente para o sentido norte. E também outro fator que pode gerar essa acumulação de sedimento no norte é o mole de fixação da desembocadura, que foi construído em 2011 e ampliado em 2018. Aqui na Praia do Centro eu também trago análise de longo prazo. Não vou conseguir trazer as análises de longo e médio prazo para cada praia, porque pela questão do tempo, então eu vou trazer uma de cada praia. Na do Centro eu também trago análise de longo prazo para destacar no diagrama de Hove-Miller essa mudança brusca bem evidente em 2001, que foi quando houve um aterro hidráulico, né, uma engorda nessa praia. E essa engorda ela interferiu tanto no diagrama de Hove-Miller, que ficou bem visível, quanto em todos os outros dados que apresentou uma tendência agressiva para essa praia. Na análise de longo prazo do arco praial Tabuleiro Sol, ao longo de toda a praia ele apresenta uma tendência acrecional,
que são saindo de tons vermelhos, passando para tons azuis. No estudo de Botega de 2013, ele traz que essa praia tem um volumoso depósito sedimentar subaquático. Então, o sedimento que é retirado em eventos de alta energia, eles continuam no mesmo sistema praial, né? Ele não é perdido. E aqui eu trago o dado estatístico do SCE, que ele representa a distância máxima de variação entre os dados. Seria o dado mais próximo e o dado mais distante da minha linha de base. Então, no arco praial Tabuleiro Sol, eu destaco o SCE nas extremidades que ele tem a maior concentração dos valores, né? Os maiores valores estão nas extremidades, e isso pode indicar uma rotação praial nessa praia, que já foi identificada nesse trabalho de Botega de 2013, que a rotação praial é a mudança na direção do fluxo sedimentar, né, do transporte sedimentar, de um modo cíclico, de acordo com as condições de onda, de incidência de onda. Na análise de longo prazo da Praia das Pedras Brancas, eu destaco aqui a inversão de padrão de acordo com aquele banco rochoso que tem na praia. Então, o que está ao norte trouxe valores de regressão linear positivos, e o que está ao sul trouxe valores negativos. Isso pode ser explicado porque essa porção norte está protegida das ondulações de sul, que são as mais enérgicas. Então, elas tendem a perder menos sedimento. E aqui também eu destaco o impacto no ciclone em maio de 2017, que após isso veio uma tendência, veio um foco erosivo muito grande. Inclusive, essa foto que eu estou mostrando eu tirei semana passada, em período de maré baixa. Então, a gente vê que a praia já não existe mais depois desse ciclone, que foi quando eles colocaram enrocamento na praia, na intenção de proteger as casas, né? A Praia do Grande é a única que eu trago a análise de médio prazo, que foi feita pelo satélite Sentinel, para mostrar o ciclo sazonal que ela apresenta, né? Então, os valores de recuo mais intensos ali, as partes vermelhas mais intensas, elas se apresentam nos meses de primavera, que, de acordo com o trabalho de Rodrigues e colaboradores de 2014, é a estação que tem maior frequência de frentes frias por mês, que é cerca de 4 frentes frias a cada mês. Eu destaco aqui também na taxa de regressão linear ao norte, que é o único valor positivo, porque, de acordo com o trabalho de Botega, é uma região que está protegida das ondulações de sul mais enérgicas pela Ilha do Grande. E a Praia do Cerro, no diagrama de Hofmiller, a gente vê uma intercalação de períodos erosionais e acrecionais, e isso gera uma tendência de estabilidade na praia. Então, ali nos dados de taxa de regressão linear, nós vemos alguns valores positivos e outros negativos, mas nenhum passa de uma variação de 0,4 metros por ano. E eu destaco também que essa é uma das poucas praias de Barra Velha que ela não tem interferência antrópica direta na sua orla. Em relação às próximas etapas, que é em relação ao meu segundo objetivo específico, que é sobre a contextualização dos processos costeiros, eu pretendo fazer pelo SMC Brasil, que é o Sistema de Modelagem Costeira. Eu destaco o banco de dados, que é integrado a ele, que tem dados de batimetria, de nível do mar, de ondas e de mudanças climáticas. Também destaco aqui no IH Dynamics os resultados de onda, que é por onde eu vou me basear para criar as malhas de modelagem. E no SMC 3.0, que é onde a modelagem ocorre de fato, eu destaco na análise a curto prazo as condições associadas a eventos de tempestade, na análise a longo prazo a questão do transporte de sedimentos, e no módulo de terreno, que é onde eu vou poder verificar a influência de obras costeiras, né, que é onde eu posso desenhar a batimetria.
também por esse módulo de terreno é onde eu vou atualizar meus dados de batimetria de uma forma mais detalhada. Em relação ao meu cronograma, eu tive um atraso na parte de variação da linha de costa, ali onde tem o tracejado é o que eu previ no meu projeto, o que está em azul escuro é o que eu realizei de fato, e o que está em dourado, ou amarelo, é o que eu pretendo realizar a partir de agora. Então, ali na variação de linha de costa, eu demorei mais do que o esperado para extrair os dados do CAS, porque a ferramenta está em desenvolvimento ainda. Então, eu precisei retrabalhar meus dados várias vezes para ir entendendo a potencialidade da ferramenta e as limitações, né? Como a questão da espuma na água, ou do limite de nuvens, qual limite era o melhor para eu utilizar. Também teve a filtragem dos dados e o diagrama de Hove-Miller, que eles não estavam previstos no meu projeto, e eu incluí depois, que também geraram um certo tempo para ser desenvolvido. E então, com esse atraso no CAS, eu transferi toda a parte do SMC para o próximo ano. Eu mantive o mesmo tempo disponível e transferi para o começo do ano que vem, ainda dentro do meu cronograma, né? Aqui eu transferi, então a parte de discussão também eu transferi para o próximo ano, quando eu vou extrair os dados do SMC. As referências que eu usei nos slides. E pronto, acabei. Muito obrigada. Perfeito, Lígia. Perfeito, obrigado. Eu vou pedir para tu parar de compartilhar a tua tela, e caso esteja solicitado, né, pela banca, que aí você compartilhe. Tá bom? Klein, eu não estou te vendo aqui, mas eu não sei se é minha conexão ou se tu... Tá me ouvindo? Eu estou aqui, só que a câmera está desligada. Tranquilo. Obrigado. Pronto. Então, pessoal, vamos iniciar a segunda etapa agora da qualificação, com a arguição de vocês. Como de praxe, né, Lírio? A gente sempre solicita aquele mais distante, apesar disso, nesse mundo virtual, não fazer sentido, né? Estamos na mesma caixa quadrada aqui, mas vamos manter essa tradição. Então, solicito que você, né, por ser até membro externo, quem tem mais possibilidade com o Klein de alguma forma, então eu solicito que você seja o primeiro, então, para fazer a revolução com a Lígia. Eu vou desligar a câmera e fechar o microfone, mas estou aqui, bem atento, qualquer coisa é só me chamar. Não, até... Lígia, eu vou ser breve, né? Então, agradeço aí o convite, tá? Para acompanhar o teu trabalho, tá, Lígia, que ele é bem interessante, tá? Por que ele é interessante, né? Tu tá fazendo um estudo que, num certo sentido, ele é um estudo ele se tornou clássico, né? Os teus objetivos, eles deixaram de ser inovadores, tá? Porque hoje em dia esse problema da questão da erosão costeira, né, e da mobilidade da linha de praia, ele se disseminou bem, né? Ele está sendo usado em vários lugares do mundo, né? Então, esse aspecto não que seja negativo, eu estou apenas comentando que ele é um tema relevante, tá? Isso é bem importante. E, embora ele não seja mais inovador, a tua metodologia é inovadora. Tá? Vocês aí, né? Tu e o Pedro tiveram a ideia, né, de tornar os teus resultados muito bem fundamentados, tá? Então, diferente do que vinha sendo feito há anos atrás, tá? Vocês têm, sim, esse ineditismo aí da metodologia, tá? Os resultados estão super bem fundamentados, tá? Isso a partir das imagens de satélite, tá? Porque o teu dado cartográfico, digamos assim, é a imagem de satélite, né?
E depois, no final, eu vou fazer um outro comentário ligado a essa questão aí do teu dado gerado a partir da imagem do satélite. Bom, mas então esse aspecto metodológico ele é bem importante, tá? Eu ressalto isso e vai ser bom para, digamos assim, publicares isso para mais adiante e tornar isso uma metodologia de uso mais frequente, né? Para melhorar a qualidade dos resultados deste problema erosivo. Tá? Bom, aí, no teu cronograma, olhando lá o teu cronograma, tu começou agora, né, esse ano, né, 2022. É isso, né? O meu cronograma, ele tá a partir da primeira qualificação, né? Isso. Que foi em fevereiro desse ano, né? Sim. Tá. E, bom, então, tu está prevendo, né, a defesa e a confecção do artigo lá para o final, quer dizer, o segundo semestre do ano que vem. É isso, né? É o primeiro semestre, né, do ano que vem, que é o meu último semestre de mestrado. Mas tu, aparentemente, já tem dados para poder trabalhar, né, na confecção do artigo, né, e na elaboração da dissertação, né? Já tem condições, né? Eu até pensei em publicar um artigo só com esses dados do QS e depois um segundo com os dados do SMC. Mas como eu dei uma atrasada aí no cronograma, me limitei por enquanto, né? Mas aí tu vai fazer 2 artigos, então? Eu cogitei. Tá. Não, tomara que tu consiga, mas é bastante trabalho, hein? Sim. Tu tens aí só um ano agora. Até menos, né? Até menos. Tu tens aí até setembro do ano que vem, né? Então, sim. Lembre que numa dissertação de mestrado, o objetivo é a titulação. Tem que ter essa estratégia em mente também. Talvez um único artigo, né? Mas é algo que tu vai ter que discutir com o Pedro. É o que está planejado. Tá. Bom, eu até não lembro se eu comentei isso lá no começo, lá na avaliação do teu plano de trabalho, né? Do teu plano de dissertação, a questão da hipótese, tá? Porque tem um item ali de avaliação e agora, nesse novo documento, eu vi que tu não traz discussões sobre a hipótese, né? Ou a questão do problema de investigação. Então, eu te pergunto por que tu não traz agora esse manuscrito, essa parte do manuscrito. Eu decidi trabalhar com objetivos, né? Não com hipótese. Mas é de se considerar, né? Trabalhar com uma hipótese também. É algo que eu estou até te fazendo essa pergunta. Para mestrado, eu considero um aspecto importante, né? Mas não obrigatório. É que tem lá no formulário de avaliação do programa esse item. O programa está me perguntando isso. Deixa eu até ver aqui, ó. Tem um item ali que diz, ó, coerência das hipóteses e ou objetivos do estudo, tá? Então, tu vai ficar só nesse formato que tu apresentou aqui, né? Objetivo geral e 2 específicos, é isso? A princípio, sim. Tá, entendi. Tá bom. E... deixa eu só ver aqui. Bom, agora tu vai entrar naquela parte ali de rodar o SMC, isso, né? Isso. Agora que tu vai... como claro, tu tens essa parte bem elaborada aí, que eu considero que está excelente, inclusive eu nunca tinha visto essa aplicação dos diagramas de Hofmiller para essa finalidade, tá?
Eu sei que ele tem várias aplicações aí, mas essa aí eu nunca tinha visto. Excelente, tá? Foi excelente. Mas esse SMC, tu já tem domínio do software? Tu já domina ele? Tu já rodou ele? Não tive acesso a ele ainda. Tudo que eu sei é na teoria, né? Por outros artigos que eu li e com pessoas que eu conversei que também usaram. Mas eu tenho essa questão mesmo que eu ainda não tive acesso à ferramenta. Porque ali tu tem questões um pouco complexas, porque daí tu vai entrar num assunto para explicar ali aquela mobilidade da linha de praia, tá? Uhum. Então, eu acho delicado até tu tentar correlacionar os resultados do SMC com os teus resultados da linha de costa. Eu confio mais nesses teus resultados aí do monitoramento da linha de costa, tá? Uhum. Porque os teus dados lá para rodar o SMC, tu teria que ter uma boa base de dados de ondas, né? E tu fala ali no teu manuscrito, né, da importância das marés de tempestade, né? Porque Barra Velha, tu citas ali como o trecho do litoral de Santa Catarina que mais recebe incidência de tempestade. E são essas as causas da mobilidade, né? A causa mais relevante da mobilidade da linha de praia, entre as causas mais relevantes estão as marés de tempestade. Então, se tu entrar nesse assunto do SMC e tentar explicar ali a mobilidade, eu fico até preocupado, porque tu tem um ano, tu teria que ter todos os dados, teria que ter a batimetria, né? Teria que ter esses dados aí oceanográficos, né, do comportamento das ondas, né, as ondas de tempestade, tá? Então, é só um alerta que eu estou fazendo com relação a esse item. Tá? Bom, e deixa eu ver o que mais aqui. E ali em Pedras Brancas, então, o enrocamento começou quando, esse ano? Em 2017, em maio de 2017, teve um evento de ressaca, né, muito, muito forte, e foi colocado enrocamento tanto na Praia das Pedras Brancas quanto na Praia do Grande. Tá. Me mostra de novo, deixa eu ver se eu tenho aqui a figura da mobilidade da linha de praia nesse trecho aí. Deixa eu ver se eu acho. Ela consegue facilmente, Elírio. Apontar ali. Se você não achar, facilmente ela consegue. Eu tenho aqui. Tá. Eu só quero relacionar a mobilidade da linha desse trecho, os teus resultados com essa obra do enrocamento. Uhum. Você quer análise de longo prazo ou de médio prazo? É que essa obra foi feita, então, em 2017. 2017. 2017. A médio prazo, que é esse que eu estou mostrando aqui, ele começa em 2016. Tá, tá, essa aí mesmo. Essa figura aí, então. Ok, deixa eu ampliar. Consegue ver direitinho? Sim, estou vendo. Uhum. Então, e o enrocamento, ele é todo esse arco aí da praia? Ele está em quase toda a parte que está abaixo desse banco rochoso, né? Que tem ali na parte sul, não, na parte norte. Então, Na parte norte. Toda a parte. O enrocamento ele vai ali desse trecho para o sul, né? Sim, desse trecho para o sul. E o enrocamento, qual é o comprimento dele? Tem ideia? Não vou saber te dizer. Tá. Bom, olha só, eu estou te fazendo essas perguntas só para entender o problema, tá? Sim. Nesse trecho aí da Praia das Pedras Brancas, tá? Os teus resultados indicam uma área de estabilidade. Né? Na parte. Naquela parte.
Na parte ali. central, ela indica uma erosão crítica, né, maior. Pois é. E então, olha só, se tu plotares a obra de enrocamento, porque eu entendo que a alternativa do enrocamento, que foi lá da prefeitura, tá? Ela deve, a extensão dessa obra tem que ter alguma relação com esses teus resultados, né? Eu sei que essa obra ela é renovada a cada evento de ressaca. Cada ressaca que tem, eles colocam mais enrocamento. Sim. Mas ela começou, a primeira vez que foi colocada foi em 2017. Isso. Tá. Eu diria assim, ó, se tu quiseres abordar essa questão, a aplicação prática, né? Tu tens o resultado da mobilidade da linha de praia. Então, a partir dos teus resultados, tu poderia, digamos assim, indicar a área crítica e de erosão, né? E que seria essa extensão que seria necessária, né? Ter uma obra de proteção. Não é nem vamos dizer se é a melhor ou pior obra de proteção. Sim. Eu entendo que isso é outro assunto. Mas, então para buscar assim, uma certa coerência do problema erosivo indicado nos teus resultados, entendeu? Tu terias que justificar o porquê dessa extensão a partir dos teus resultados e aquela que está sendo implantada lá na praia. Tá ok. É o único trecho da tua área de estudo que tem obras, e dentro desse período, que é de 84 a 2022? Não. Tem, como eu comentei, na Praia do Grande também tem enrocamento. Na Praia Central tem um espigão. Sim, mas essas obras, assim, o espigão é anterior a esse teu período de monitoramento ou não? No de longo prazo, ele está dentro do período. Tá. Bom, então assim, ó, eu peguei esse caso aí das Pedras Brancas, tá? Mas eu acho importante tu fazer um histórico dessas obras. Eu fiz. Na página 19, tem lá um mapa com as obras e as datas em que elas foram implementadas. Só um pouquinho. Seria um mapa prévio, né, que eu fiz pelo Google Earth. Perfeito. Sim. Está aqui, ó. Sim. Bom, mas olha só. Só um pouquinho, deixa eu ampliar aqui. Tá. Esse foi um mapa prévio que eu fiz, porque no final desse ano, ou início do ano que vem, uma colega minha fez um trabalho relacionado a obras costeiras, e aí eu pretendo trazer o trabalho dela para aprofundar esse assunto. Eu não tinha lido a legenda ali da figura, a parte de dentro. Tá perfeito, sim, tá ótimo. Tá. Ótimo. Bom, então, a partir desse caso aí das Pedras Brancas, tá, eu entendo que seria importante tu correlacionar, digamos, a partir dos teus resultados, os locais, né, que poderiam ser definidos, né, como onde seria aconselhado ou recomendado uma obra de proteção costeira. As áreas críticas, né? Isso. E as áreas críticas, exato. E aí, ver se, de fato, as obras estão no local que coincide com as tuas indicações. E se, de fato, são as mais adequadas para o problema. Bom, não, esse assunto da adequação, não, nem entra nisso aí, porque senão daí tu não termina o teu trabalho. Tá. O tipo de obra, esse assunto, bom,
Aí, esse é outro assunto. Uhum. E tu pretende depois avançar num doutorado, Lígia? Ou tu vai parar por aqui no mestrado? Eu tô considerando. É que no programa da UFSC não tem doutorado ainda, né? Porque se eu pudesse, eu continuaria com o Pedro. Sim. Não, até essa é uma questão aí de arranjos, né? Mas eu te coloco essa questão pelo seguinte: tu está gerando uma base ótima de dados para fazer o estudo de balanço de sedimentos ali naquela área. Para poder explicar por que tu tem essa alternância de trechos erosivos e estáveis, né? Aparentemente sem uma explicação, digamos assim, relacionada ali ao alinhamento da praia, né? Para tu avançar um pouco mais na compreensão dessa mobilidade, eu entendo que essa balanço aí, com essa tua base de dados, ele ficaria bem fundamentado e útil para explicar essas questões. Tá? Bom, então, deixa eu ver se tinha mais alguma outra coisa. Tá. Pode deixar. Obrigado. Ok. Então, é isso, Lígia. Então, é isso aí, Pedro. Muito obrigada. Aqui, só complementando, que eu queria falar também, que Barra Velha, eu tenho uma motivação muito particular para trabalhar com ela, porque é a cidade que eu moro, né? É a cidade que meu avô nasceu, eu frequento aqui desde que eu nasci também. Então, eu estou acompanhando essas mudanças. Eu vejo essas mudanças acontecendo. Sim. Prata da casa, Elisa. Esses dias até uma medalha da Defesa Civil ela ganhou. Excelente, não? Parabéns aí, tá indo bem, tá indo bem. Então tá, e tem tempo, né? Mas tá vai devagar, né? Senão tu não termina esse assunto. Beleza. Elírio, obrigado pelas contribuições. Eu tenho alguns comentários, mas eu vou esperar o do Klein, porque aí eu não me delongo muito. E acabou que eu fechei a câmera, mas eu não precisava ter feito isso. Enfim, Klein, por favor, com você agora. Vou manter a câmera aberta, pelo menos, se você me permitir, mas manter o microfone fechado. Eu tinha 20 minutos só para saber, eu me excedi? Sim, não, você ficou dentro. Na verdade, você tinha até meia hora, você ficou bem dentro. Pode ficar tranquilo. Tá. Obrigado. Klein, por favor. Tá bom. Tá. Bom dia, Lígia e Pedro. Bom dia. Pedro, só para te avisar, as minhas perguntas são direcionadas à Lígia, você não precisa fazer nenhuma consideração a respeito dela, porque quem está em avaliação, em processo avaliativo, é a Lígia, não o professor Pedro. Concordo. Tá bom. Lígia, eu vou mais ou menos na mesma linha do professor Elírio, tá? Mesmo porque nós dois temos praticamente a mesma formação, então nós vamos olhar praticamente as mesmas coisas. Então, começar assim, pontos positivos, né? Bacana esse diagrama aí que vocês estão usando, né? Então, ele é bem visual, dá para ver as alterações, né? Somente as alterações bruscas que ocorrem, né, de um período para o outro. Né? E como essas alterações ocorrem, como você mostrou, dentro de cada praia. Tá? Outro ponto positivo é que você já está começando a conversar com a literatura. Então, né, na sua discussão, você trouxe aí, né, autores que já relataram, né, os processos, né, ou descreveram alterações que ocorreram na região. Tá? Isso é isso que se espera, né, lá na parte de resultados, né, e discussão então, da sua futura dissertação de mestrado, né, que haja uma conversa, né, que aquela revisão bibliográfica que você fez, né, sirva para alguma coisa, né, não só para fazer a introdução, tá? E gerar os objetivos, né, mas que
os seus resultados você compare, né, com resultados da literatura da região, né, ou outras, né, nacionais e internacionais. Tá? Então, você está num bom caminho nesse sentido. Tá? Do ponto de vista do documento, tá? Ele, assim, é um ponto negativo, esse, né? Que ele é muito descritivo. Né? Você fala praia por praia, tá? Vai descrevendo o que acontece em praia por praia, né? E esse meu comentário agora tem a ver com uma modificação que eu vou sugerir, né? Modificação a gente não sugere, pede, né? Tá? Então, do ponto de vista descritivo, então eu vou de encontro com a última fala do professor Elírio. Né? Seria bom você ter uma visão regional da coisa. Né? Em vez de falar de... Claro que agora você está entendendo, né? Praia por praia, como está funcionando praia por praia. Uhum. Mas regionalmente, né? Então, do início do município de Barra Velha até lá o rio Itapocu, como as coisas funcionam, né? Está erodindo numa praia, está tendo a transposição de sedimento nos promontórios, né? Nas saliências geradas pelas estruturas rochosas que tem na antepraia. Tá? Então, está tendo existe indicativo disso, né? Dessa transposição de sedimento, de um movimento de sedimento ao longo da costa, né? Ou dá para fazer alguma inferência se esse movimento é através da costa, né? Sei lá, você pode ter uma onda de areia, né, passando ao longo da costa, ao longo dos anos, né? Então, a partir da morfologia da linha de costa, ou da variação da linha de costa, você consegue tirar muita informação, né, que você não tirou até agora, né? Você apenas descreveu as variações. Tá? Então, com isso, dito isso, né, e a fala final do professor Elírio, eu digo que vocês considerem seriamente, né, por questão de tempo, né, você colocou no seu cronograma ali apenas 3 meses, considere seriamente retirar o SMC. Tá? Descrever, né, fazer uma abordagem regional para esse dado de variação de linha de costa, né, até aí nesse sentido, aí, né, no final apresentar um modelo conceitual, nem que seja um modelo conceitual do balanço de sedimento, como o professor Elírio colocou, né? Eu acho que você trataria mais os dados, né, aprenderia mais o processamento, né, e principalmente porque pela resposta que você deu para o professor Elírio, que você ainda não começou a mexer no SMC. Né? Ele parece ser uma ferramenta simples, mas não é. Tá? O dado de onda até tem, né? Um dado de onda antigo, tem 40 anos de dado de onda lá, até tem uma batimetria, mas essa batimetria ela não é adequada, né? Ou não tem qualidade entre 10 metros e a linha de costa, que é o dado que você vai precisar. Se você não tiver esse dado de batimetria, né, não tiver conseguido esse dado, o modelo ele vai ser bem simplificado. Então, a minha sugestão, e daí você conversa com o Pedro, né, foi inclusive o que eu fiz com a Mariane, eu tirei a parte de modelagem, deixei só a parte de morfologia, em função do tempo. Tá? 3 meses não é... Porque senão você vai aprender só a apertar botão, você não vai aprender... Acho eu, né? Se você já não vem estudando, não vai aprender as equações que tem por trás e como a coisa funciona. Tá? Então, essa é a minha sugestão, né? Para que você consiga terminar, né, nesses 24 meses. E até o Elírio falou bem, né? Até o professor Elírio falou bem, até eu vou usar isso nas minhas futuras falas, né? Que o mestrado é o título, né? É isso. Tá? O doutorado, né, a gente espera mais do aluno, né? O mestrado é aplicar uma metodologia e ele tem que focar adquirir algum conhecimento e no título. Tá? Então, dito isso, eu tenho algumas perguntas. Claro que, obviamente, você, né, e depois, junto com o Pedro, pode
discordar, né, dessa minha fala, tá? E se achar que tem condições de terminar, né, até a metade do ano, né, nesses 3 meses aplicar o SMC, então daí é uma decisão em conjunta sua e do Pedro. A gente só está fazendo o nosso papel aqui. Aí eu tenho uma pergunta que eu vi que você tratou, obteve as imagens do CAS, né? Uhum. Então, você chegou a olhar o código do CAS para entender exatamente o que ele faz? Não exatamente. Eu conversei muito com a Laís para ir entendendo o processo por trás, né, da ferramenta, mas eu sou muito leiga nisso, eu sinceramente não entendo direito. Então, eu, assim, como você está usando uma ferramenta, né, então, ao invés de avançar numa outra, eu sugiro que você entenda ela, tá? Entenda todo o código, né, já que você está fazendo algumas programações, né, ele, se eu não me engano, você pode pedir, tá? Se ficar difícil entender no Java, você tem um código em MATLAB, tá? Que a gente usa para fazer testes, né? Para desenvolvimento, fazer testes, tá? Que daí ele te explica exatamente, né, como é que faz a diferença, né, qual é o índice que utiliza, qual é a banda, o conjunto de bandas de imagem, né, para você entender exatamente o que tem por trás, né? Como é que ele define o que é linha de costa, né? Qual é o algoritmo, né, que ele usa para, né, que é o Watsu, que ele usa para definir o que é linha de costa, né? Como é que melhora a resolução, né? A gente consegue chegar a subpixel da imagem, que é aplicando uma média móvel, tá? Desculpe, não é média móvel, uma gaussiana, né? Então você tem que entender por trás, né? É a minha sugestão, tá? Daí eu vi que você tirou inclusive, né, por exemplo, se você pegasse o código do Voz e comparar o resultado com o nosso código, você vai ver que no código do Voz ele analisa o dobro de imagens do que o CAS. Tá? Por quê? Porque a gente usa na baixa atmosfera, a gente não usa o dado do topo da atmosfera. Então, você tem que entender essas coisas, tá? Para usar a ferramenta. Aí eu vi que você lá usou uma série de filtros, né? Daí eu queria entender, ele tem um problema ainda, né? Que a gente vai ter que evoluir por uma classificação supervisionada, que é para diferenciar a zona de surf, tá? Mas eu queria entender como é que você tirou a linha de costa, né? Para várias imagens. E se você se preocupou com a posição da maré ou a redução da maré para cada momento que a linha de costa foi tirada. Como é que você tratou isso? Eu decidi não trabalhar com maré, porque no artigo de apresentação do CAS está descrito que o erro associado à maré é em relação a praias com regime de macromaré. Então eu supus que, como as minhas são de micromaré, eu poderia desconsiderar esse erro. Eu, antes de considerar, eu faria uma análise para ver se realmente, né, pegaria diferentes situações, né, pelo menos para ver se aqueles 5 metros ali, aquela escala que a gente está usando, né, se os 5 metros não é uns 5 metros de variação devido à maré, ou se é uns 5 metros efetivamente de variação devido à perda de sedimento. Tá? Principalmente que você está usando o Sentinel, né, que tem uma escala maior de aquisição, né, a cada 5 dias, se não me engano. Tá? Então, eu daria uma olhada nisso para ter certeza do erro embutido na sua análise. Tá. A outra opção que teria para isso que daí você cita o trabalho dos holandeses, né, é você fazer uma média anual. Tá? Então, mas a escala de análise do trabalho deles era diferente, era o mundo todo. Sim. Então, eles assumiram, né, está escrito lá no artigo deles, que se a gente fizer uma análise anual, teoricamente, todas as variações de marés, né, e as variações de nível total de água,
que a gente tenha num ano, né, que a gente tenha, estariam contidos num ano. Então, eu poderia comparar, em vez de eu ter uma linha de costa a cada 5 dias, eu teria linhas de costas, ou, sei lá, anuais, sazonais. Tá? Eu faria alguns testes para realmente dar uma olhadinha no erro embutido, né? Essa possível variação horizontal aí da linha de costa, mas não em função de entrada e saída de sedimento, mas do nível total de água na praia. Tá? Isso. E no final também espero, né, já que você está usando, é uma das que está usando e trabalhando com CAS, eu espero que você tenha lá uma seção na dissertação, no paper, né, o que tem que melhorar no CAS. Tá? Então, por sinal, ontem foi lançado o módulo de batimetria. Que bom. Já dá para fazer alguns testes de fazer inversão batimétrica. Que bom. Então, eu acho que era isso. O meu maior ponto é que você analise seriamente, aí, né, junto com o Pedro, essa questão de usar o SMC. Tá bom. Dentro do prazo, 3 meses, né? Você se deu 3 meses para rodar ele. Tá? E de resto, está de parabéns, né? Tem esses pontos positivos aí da forma de apresentar o dado, né? E principalmente no seu caso, né? De conversar já com a literatura, tá? Mostrando aí um amadurecimento. Pedro, espero ter contribuído. Devolvo a palavra. Perfeito, Cláudio, perfeito. Muito, muito obrigado. Na verdade, assim, agora eu já quero juntar os dois, aproveitar, né? Elírio, se quiser retornar aqui, não estou te vendo, mas fica à vontade. Agradeço imensamente aos dois, as colaborações foram bem dentro do que a gente gostava, né? E isso é que é legal, né, Lídia? A gente seleciona as pessoas certas, né? Porque você vê, não tem nada de picuinha em cima de tabelinha, de figurinha que tá assim, sabe? Aquela coisa, não. Perguntas relacionadas ao processos, perguntas que vão vir para colaborar, para contribuir com o seu trabalho. Né? Se fosse em outros lugares, pode ter certeza que a sugestão de tirar o SMC eu não ia estar levando em consideração, mas eu levo sim em consideração e já antecipo que vai ser o caminho. A gente já estava sentindo isso, né, Lígia? Mas como a gente não queria fugir da proposta inicial, mas agora, mais do que nunca, a gente vê que se torna excessivo. E aí vem minha pergunta para vocês, né? Aquela coisa que não é do costume, né? De como tornar isso algo mais científico para além do regionalismo. Eu tenho assim, Elírio, como meta, dentro dos meus alunos, eu ter esse aspecto regional, de sempre ter um por ano trabalhando em algo que vá colaborar para o regional. Nessa turma que entrou foi a Lígia. Com a Rafa, a gente estava na questão de mudança climática, com o Rafael tem uma questão de afogamentos em águas doces, que tem um caráter local, mas também tem algo científico ali além, por mais que ele ainda esteja desenvolvendo isso. Na turma que antecede a da Lígia, a gente está fazendo um levantamento de erosão todo o estado, né, de obras. Enfim, então, minha ideia é essa, ter um aluno por ano se formando nesse caráter mais regional. E aí, vocês trouxeram essa questão da gente trabalhar o volume de sedimento, ou até mesmo as obras, né, Lírio? Então, a pergunta que eu trago para vocês é de como a gente tornar isso, que eu ainda acho um caráter regional, né, ter esse diferencial mais científico internacional, sabe? Para que a gente realmente consiga levar isso para uma revista boa, uma vez que a gente, assim, vamos lá, a gente não vai trabalhar o SMC+, a gente vai, então, detalhar mais essas trocas entre as praias, né? Essa questão mais regional, assim, de mesoescala, né? Quem sabe observar conexões entre as praias, né? A gente pode ir para uma correlação de linha de costa, correlação de taxas, né? Ver se existe essa transferência, né, Klein, que a gente espera que tenha entre as praias lá, porque os promontórios são todos muito curtinhos. Então, realmente, eu espero que tenha uma transferência lá. A Lígia não chegou a olhar isso ainda, mas eu estou já faz alguns meses no pé dela para ela ter esse olhar. Mas, enfim, então eu queria ouvir um pouco de vocês isso, né? De como a gente pode ir, né, pegar esse caráter regional que vocês estão sugerindo a ela, mas tentar tornar isso algo mais internacional na publicação. Começa. Pode começar, cara.
Vamos lá. Bom, primeiro, não necessariamente precisa trabalhar com volume, tá, Pedro? O volume, na verdade, você teria que usar aí uma regra de Bloom, alguma coisa, né? Como o grego lá usou, como é o nome dele? Michaelis. O Michaelis, né? Eu tenho dificuldade com o sobrenome dele. O Michaelis utilizou, né? Você pode... Uma das coisas que eu tenho aí tentado, a gente até ia trabalhar numa tese de doutorado, mas acabou não avançando, que é se a gente tem ondas de areias, né, wave of sand, migrando ao longo da costa, né, onde eu teria a crista dela mais deposição e a cava mais erosão, e ela vai migrando ao longo da costa, tá? Um outro ponto é que, se tu pegar no livro do Carter, né, para isso, os porões arenosos, tu sempre tem uma área de fonte de sedimento, uma área onde o sedimento passa e outra área onde ele se deposita, né? Um source, um corredor e um sink. Né? Então, será que tem isso aí na barreira arenosa? Né? Eu me lembro que que vocês, se vocês olharem as imagens, né, talvez pode associar esse processo de variação de linha de costa com os leques de sobrelavagem, né? Eu vi um trabalho que foi feito, inclusive, em Barra Velha, né, nos dois lados da barreira arenosa, em que eles, só que com fotografia aérea, em que eles definiram a linha de costa como sendo a linha de vegetação, né? E, na verdade, mostrava toda a transposição através da costa do sedimento, né? Não mostrava a variação da linha de costa, sim os leques de sobrelavagem, né? O rolamento da barreira para dentro. Tá? Então, eu acho que tem várias coisas que podem ser aproveitadas. Não precisa ser uma correlação, né? Por exemplo, se pegar o trabalho do Gui, do Vieira, né? Guilherme Vieira, o primeiro trabalho dele, que publicou no JCR, né? Ele fez uma análise de distância euclidiana entre as praias do litoral norte da ilha, né, para mostrar onde tem rotação, onde tinha transporte ao longo da costa, só com base em variação de linha da costa. Então, eu acho que tem bastante coisa que pode aí ser né? E no final ele propôs um modelo conceitual, né? Lembra, Elírio? Um modelo conceitual. Aí esse modelo conceitual serviu, né? No caso dele era uma tese de doutorado, serviu para os outros capítulos. No teu caso, né, pode servir para um próximo aluno modelar e comprovar, né? Já que agora a gente vai poder obter batimetria de forma inversa, tá? Para melhorar aí os modelos. Essa seria a minha sugestão. Boa. Não, excelente. Eu acho que esse é um caminho muito bom, Lígia. Muito importante. Porque além do que o Elírio falou, né, essa correlação aí daí local com as obras, né? Pô, aquele da alimentação de praia ali ficou legal, excelente. Né? Mostrando aí que houve um acréscimo, né, introduzido. Outra coisa que talvez vocês possam explorar e recuperar, eu deixei escrito isso, é que nos anos 90 eles faziam backpassing de areia do inlet, do Itapucu lá em cima para baixo, é isso? Para o início da barreira ali, né, para onde era a Barra Velha. Da desembocadura para perto do centro. Isso, tá? Para o início da barreira, para fazer uma alimentação da duna ali com backpassing. Tá? Isso, não sei se eles têm algum documento, né? Foi na época que eu estava na Univale, a gente deu a sugestão para eles, para de colocar o mole, dragar o canal, né? E já que não tinha muita navegação lá, dragava o canal, mantinha ele na mesma posição e usava esse sedimento para colocar dentro da célula litorânea. E aí, onde tinha a fonte, onde tinha mais erosão, eles faziam a alimentação da duna ali. Então, acho que assim, por isso que eu falei que, né, a sugestão de tirar o SMC e explorar mais. Vai ser mais vantajoso, né, na verdade. Né? Que a gente vai conseguir se aprofundar mais nos dados e trazer outras coisas. Perfeito.
Elira, a palavra é tua. Tá. Bom, Elija, é que de fato, né, eu e o Klein se conhecem há bastante tempo e tem até vícios, né? Às vezes é bom, às vezes não é. Às vezes pode ser útil, às vezes não. Né? Olha, desculpa interromper, mas parece aquela coisinha de marido e mulher, sabe? Quando um já está pensando no outro. Desculpa a piadinha, né? Ao vivo, né? Mas... A gente discute o relacionamento às vezes. É longo. Mas aí é o seguinte, não, eu concordo, né? Concordo com o Klein. Assim, ó, bom, de comum acordo, não vale a pena tu ficar trabalhando com, por exemplo, o SBC, tu vai ficar remando, fazendo um esforço descomunal e o risco, né? Como o Cláudio falou, é grande. Então, é preferível tu ficar com a tua metodologia e explorar mais os teus resultados para tornar ele de mais interesse, como o Pedro está, a estratégia do Pedro está correta, para tu não ficar repetindo os resultados, né? Mas assim, ó, Klein, se eu entendi ali, o que tu está propondo seria buscar geoindicadores no terreno, é isso? Essa seria a palavra? Quando tu fala buscar, por exemplo, a presença de um leque de sobrelavagem na área, que ele explique a erosão ou o acréscimo da linha de praia, tu tá propondo um mapeamento de geoindicadores na linha de praia? Na verdade, teria que olhar as imagens satélites, né, para ver se tem esses processos. A imagem, entre duas imagens, né, onde foram tiradas a variação de linha de costa, então, tentar entender o que, né, se tem algum indicador geomorfológico, que seria a areia cobrindo a vegetação da duna, né, que também pode dar indicativos de processo através da costa, né, e a barreira ali tem bastante leques de sobrelavagem. Tá? Qual é o comprimento total, Lígia, da área de norte a sul, em quilômetros? Qual é a distância? De Barra Velha toda? Isso, todo claro. É aproximadamente 20 metros, 20 quilômetros. 20 quilômetros. Então, até, olha só, uma maneira de tu... E isso seria interessante para tu não ter só um resultado numérico. Aqui tem erosão, tem uma taxa de erosão de tampa. E associar eu usaria o termo geoindicadores. Então, tu poderia fazer um caminhamento. É um mapeamento da área. Então, tu junta isso que o Klein sugeriu, de procurar nas imagens de satélite, né? No próprio Google, né? Tu observar ali algum elemento de mudança da morfologia da praia, combinar a imagem com o caminhamento. Faz um caminhamento de 20 quilômetros. Tá? Vai fazer um mapeamento. Então, tu vai montar uma planilha, né? Uma prancheta, e tu vai caminhar. Vai iniciar a caminhada, né? Vai marcando as distâncias com GPS de mão e vai identificando. Né? Olha, aqui eu tenho uma escarpa. Né? Aí depois nas imagens tu procura ver como a escarpa evolui em termos de se ela está fixada ali, se ela está retrocedendo, qual é os elementos dessa escarpa, né? Qual é o desnível que ela possui. Aqui eu tenho um leque de sobrelavagem. A imagem é bem importante, porque o leque de sobrelavagem, a olho, no caminhamento, tu não identifica. Então, é bom tu combinar os dois métodos, né? E aí tu vais cruzar essas informações com o teu resultado do QES. Aí eu diria assim que seria algo que daria um atrativo para os teus resultados, né? Para que tu não ficar só no número. Aqui tem tanto de erosão, tanto de depois. Mas para tu ter... Eu lembrei de uma coisa agora, Lírio. Tem uma das praias que tem, eu não me lembro o nome dela, que tem o Pleistoceno, ele está na praia, tem uma falésia. Tá? Então, por exemplo, eu não prestei atenção quando eu li, até eu me lembrei disso agora.
A distância da falésia está diminuindo, da falésia à linha de costa? Porque se está diminuindo nessa distância, ou seja, a praia que tem na frente da falésia, ela é que mantém a estabilidade da falésia do ponto de vista da erosão do mar. Se está diminuindo essa posição, né, essa faixa de areia, né, com respeito à falésia, né, em médio prazo pode ter um problema com a falésia e logo em seguida a estrada que tem em cima dela, né, e as casas. Tá? Acho que é o único lugar em Santa Catarina que dá para fazer uma análise aí, que nem no Nordeste, né, da relação de área na frente da falésia, de praia, e a capacidade de proteção da falésia. Né? Então, na literatura, era a Praia do Grande, né, que tinha essa falésia, só que agora ela tem enrocamento. Não, tem a Praia Central, tá? Aí tem aquele promontório rochoso. Aí a Praia do Tabuleiro. Aí a Praia do Tabuleiro. Ali é que tem a falésia de rocha sedimentar, né, que é o Pleistoceno, é um sedimento vermelho. Tá? Também tem enrocamento. Também. Agora também foi aterrado. Então, eles começaram já a colocar enrocamento na frente da falésia, por quê? Porque a praia está diminuindo e as ondas já estão atingindo a falésia, o que não acontecia há muitos anos atrás. Sim. Tá? E esse é um caso bem interessante, Clay, que a gente tem que ver como a gente vai tratar isso nos dados da Lígia, que era uma das razões que a gente estava indo para a CMC. Porque o que é que acontece? Tudo indica, na análise prévia da coisa, que teve um evento erosivo lá, episódico, em 2017, né, que foi um evento grande em todo o litoral do estado. A gente está vendo esse episódio em várias praias da ilha, praias do norte, da região central. Ele está bem marcado. É um ano que marca bastante a erosão do estado. Só que é um caso de ondulações de leste. Para aquele período, são cerca de 2 ou 3 ondulações de leste, uma na sequência da outra, e sem tempo de recuperação da praia. E nesse caso da Praia do Tabuleiro, né, eles foram lá e enrocaram, por causa da beira-mar. E logo após, a área voltou. Né, e encobriu o enrocamento. E aí, semana passada, teve um outro swell de leste grande, que demorou mais de 5 dias, e expôs parte do enrocamento. O que eu lembro dos levantamentos de praia, né, lá do tempo da tese, entre 4 e 6 anos eu tenho uma tempestade grande dessa de leste. Está na tua tese? Não, isso é observação de campo. Tá. Pois é, porque a gente queria algo... A gente precisa Mas de uma talvez o dado de ondas do Eloy, do Araújo, mostre isso. Tá. Ou até se analisar mesmo os dados do... Talvez seja melhor usar não o dado do SMC, mas o dado do Farina, tá? Que ele é até 2017. Eu acho que o Mário vai rodar para até 2022, também até 2022, para todo o litoral sul, para ver se tem esses ciclos de ondas de leste a cada entre 4 e 6 anos. Eu lembro que quando eu fazia o levantamento de praia, tinha esse... Mais ou menos isso aí. Mesmo. Perfeito. Faz sentido, porque a gente tem 2010 como sendo um marco forte ali, que a gente sabe que é de leste. Tem algo em 14, 15, mais ou menos, que a gente está de olho ali. E tem essa de 17. Então, isso tanto no dado da Lígia, quanto no dado da Rafa, que defendeu ontem a qualificação. E tem alguma observação também da Mari, para algumas praias que ela fez, né? O da Mari não é tão assim, mas também cai, enfim, entra um pouco em ressonância com o que você está falando. Isso não está registrado, tá? Nenhum artigo. Pois então. Exato. A gente está tendo essa dificuldade. Tanto é que essa era uma das coisas com a Lígia, né? Tanto é que a gente está observando com o CoSnap essa erosão agora, vinculada a essa ondulação de leste, né, Lígia? E assim que a gente começou a receber, eu falei, olha aí, Lígia, a nossa desconfiança está tendo sentido. Porque quando eu tive Barra Velha, eu falei, Lígia, não é só de sul, aqui tem as fortes de leste. Né? E aí a gente ficou naquela acompanhando pelo CoSnap, que teve uma forte de sul, que as praias resistiram, teve uma ondulação de 4 metros e pouco, a praia erodiu, mas ela não chegou no máximo erosivo dela. E foi a primeira de leste forte que entrou e já foi no máximo erosivo dela. Né? Mas, senhores, obrigado, acho que é isso. Muito obrigado mesmo pelas considerações. Lígia, você viu que surgiu outra coisa para a gente ir. Elírio.
Pode seguir, perdão. Só um rápido comentário. Digamos assim, esse acréscimo dessa metodologia nos teus resultados não deixaria de validar o QS, tá entendendo? Para não ficar um número, tu pode, digamos assim, tu vai ter um levantamento, um mapeamento, que um mapeamento é um dado, né? Ele é um dado consistente, e tu daria ao número do QS um significado, né? Uma interpretação. Né? Pode ser até algo pontual ou até abrangendo determinados trechos ali da tua área estudada. É isso, tá bom. Perfeito, Elírio. Obrigado. Desculpa que acabou que eu te interrompi, você não tinha concluído. Perdão. Não, ótimo. Senhores, só temos a agradecer bastante. O Clay enviou os formulários. Eu não abri, que eu estava aqui com vocês, mas eu vi que chegou os formulários dessa, né, que é a Quali 2. Você estava vendo da Quali 1, mas o Clay mandou para a gente agora há pouco aí. Então, eu solicito, Lígia, para a gente poder seguir o ritmo, que você tome uma aguinha aí, rapidinho, saia rapidinho, okay. Depois te chamo no WhatsApp ali, só para a gente fazer esse fechamento mesmo. Vou parar a gravação. Isso, por favor.